Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Global Sem Filtros. Hoje, na rubrica Comentário Global com Paulinho Costa, vamos discutir um fenômeno que consideramos muito estranho, em que os condutores de viaturas literalmente perseguem os pedestres nas nossas cidades. Então, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que possa receber os novos trabalhos que nós vamos aqui trazer e comente, dando o seu contributo no canal. Então, é triste e comum o que nós temos acompanhado nas nossas ruas, bem naqueles lugares preparados para a travessia de pedestres ou de peões, e que as viaturas simplesmente perseguem as pessoas que atravessam as estradas. Ninguém tem tempo para deixar os pedestres passar mesmo no seu próprio local preparado para o efeito. E situação embaraçosa acontece quando isto se verifica com mulheres grávidas, mulheres, pessoas crescidas ou pessoas com mobilidade reduzida. Nós estamos no extremo em que já não temos respeito por ninguém e literalmente estamos perseguindo as pessoas que se fazem às estradas. Uma leitura rápida deste fenômeno prova claramente que nós perdemos valores muito importantes de convivência em sociedade, como é o caso de empatia, o caso do próprio respeito, o caso de consideração, o caso do amor ao próximo. E estamos desenvolvendo, por outro lado, outras formas de ser, como por exemplo o egoísmo, que vai embalando todo mundo, porque não é possível perceber como que um condutor não quer esperar uns 5, 6 segundos para que as pessoas efetivamente possam atravessar onde têm direito de fazer. Tirando esta questão que estamos levantando aqui de valores, há também questões do direito, conforme veremos assim. Então, muitas questões de direito são levantadas aqui. Já indica o Código de Estrada que quando nós, por exemplo, viramos à esquerda ou viramos à direita, perdemos, o condutor perde prioridade em relação a estas pessoas que estão a atravessar do outro lado. Logicamente, porque nessa altura, normalmente, o semáforo está aberto para essas pessoas. Só que isto é completamente ignorado e as pessoas avançam. E aquele que não quer se ver a correr nessa perseguição que sempre acontece, acaba tanto se dando mal. E os números sobre tanto o atropelamento de pessoas estão aí a disparar e ninguém faz nada para travar isso. Mas existe muito mais ainda de direito aqui a discutir. É que quando uma zona está pintada, preparada para a travessia de peões, as viaturas automaticamente perdem ali a prioridade. Mas os condutores, em claro uso de lei mais forte, não estão nem aí. E com o agravante de alguns entrarem pela esquerda e entrar pela direita, acabando por embaraçar o pedestre, que este fica sem saber qual é o lado a cautelar. Então, é preciso que este cenário efetivamente mude para que nós possamos ter o mínimo de convivência e proteção das vidas daquelas pessoas que efetivamente se fazem às ruas. O que sempre se questiona é como ultrapassar isto. Em primeiro lugar, a consciência dos próprios condutores, porque nós sabemos que na hora de embate entre o ser humano e a viatura, o ser humano vai ter problemas graves. E o condutor tem que ter
responsabilidade bastante para saber que isso vai trazer dano. A outra coisa é que tem que haver trabalho nas famílias, porque muitos desses jovens que circulam ali, até pessoas crescidas, saem de algumas famílias. As pessoas têm que perceber que quando vão à rua, vão encontrar gente a circular aí. Então, não podem querer circular como se estivessem num ambiente privado em que ninguém está autorizado a passar por lá. Isto tem que ser invertido. O mais caricato é que essas pessoas, muitas delas viajam para outros países e vê como é que essas pessoas se comportam em outros países em relação à proteção da vida. E não só, se alguém disser que nunca saiu ou não pretende sair, é só assistir aí nas redes sociais, vai ver como é que outras pessoas em outros países se comportam em defesa da vida e da integridade física das pessoas. Nós não podemos continuar como estamos, porque fora de estamos a colocar vidas em risco. Estamos até a não circular porque colocamos de lado as normas de convivência e, sobretudo, as normas de condução. Ao lado desse comportamento, como todos sabemos, existe um outro que é muito mais grave também, em que as pessoas ultrapassam de tudo quanto é lado. Ninguém mais quer saber de ficar na fila, depois as pessoas, quando furam a fila, vão para a contramão, vão entupindo lá, os outros que vêm do sentido contrário não podem continuar simplesmente porque alguém foi colocar a viatura aí. E você olhando lá para dentro, alguns deles são chamados doutores, estão aí. O doutor bloqueou a rua, o doutor está ali, está ultrapassando pela esquerda, está dirigindo pelo passeio, tudo de qualquer maneira. Então, eu penso que a Polícia da República de Moçambique tem que tomar firmeza na sua obrigação de colocar a sociedade em ordem. Há quem diga, por exemplo, na Praça dos Combatentes já ninguém passa, porque as pessoas tomam a praça de todos os lados e conduzem cada um no sentido que achar melhor para os seus interesses. Ora, nós estamos deixando de trabalhar como sociedade ou de conviver como sociedade. Estamos agora numa situação de serviço que não poder. Então, isto não pode prevalecer. E não se deve aqui hesitar em dizer que a maior dose de culpa está com a Polícia da República de Moçambique, que está perdendo a autoridade. A polícia tem que se firmar como polícia e trabalhar para inverter o cenário que estamos vivendo aqui. Não fica bem o nosso país ficar com esta fama, não só de perseguir mulheres na rua, perseguir crianças nas ruas, perseguir crianças em plena faixa de pedestres e ainda matando gente em todo lado. São acidentes que nunca param, as pessoas estão a morrer de forma desmedida e a polícia pensar que tem que se ficar calado. Não, é preciso que a polícia tome a atitude que é obrigada a tomar para travar isto. E as famílias também têm que agir para que comportamentos assim efetivamente possam ser controlados. Então, é como vimos. Dissemos que efetivamente os condutores estão perseguindo mulheres na rua, estão perseguindo crianças na rua, estão perseguindo pessoas idosas na rua, estão em plena perseguição das crianças e toda essa gente passaram nas suas faixas onde devem passar, ou seja, no lugar preparado para a travessia de peões. Isto não pode continuar assim. Nós, como sociedade, temos que nos mobilizar contra este tipo de atitude e travarmos a falta de empatia, travamos o egoísmo, tudo é para mim, sou o primeiro, eu devo avançar, os outros têm que parar. Temos que parar com isso. E também, se a figura é importante, que a polícia de trânsito, principalmente, faça o seu trabalho de regular o trânsito com rigor, responsabilizando as pessoas que merecem ser responsabilizadas. Não se pode permitir que tanto estas ultrapassagens que não devem acontecer em plenas filas de viaturas
umas saem acelerando por tudo o que é lado, só para depois entupir e não se conseguir andar. Isto tem que ser invertido. E mais, eu penso que os jovens, que neste momento, graças a Deus, são a maioria que se faz à rua, tem que ter orgulho de ceder, tem que ter orgulho de permitir que as suas mães, seus pais, seus avós passem quando estiver a caminhar, tanto nas estradas, que protejam estas pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida ou com visão reduzida, pessoas que tenham algum tipo que portem algum tipo de deficiência. Então, mas em geral, não cabe a mais ninguém, senão a nós mesmos, proteger as pessoas que circulam nas ruas. Isso é necessário, isso é elegante, isso tem valor. Então, nosso apelo é que haja esse trabalho nas famílias, nas escolas e, em geral, em toda a sociedade, para que possamos reduzir as mortes e dar dignidade às pessoas. Tanto algumas até chegam a jogar água na cara das pessoas quando chove e tal. Então, temos que evitar isso. E temos também a gentileza de valorizar as pessoas que se fazem as estradas. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o fim. Nós esperamos que partilhe ele para que chegue a mais pessoas e que possamos desenvolver empatia, que nós possamos valorizar as pessoas e que possamos conviver em harmonia. Até a próxima. Dê os seus comentários nos dizendo o que acha que deve ser feito para melhorar o nosso comportamento quando nós saímos às ruas. Diz o que adicionalmente a polícia pode fazer para travar este tipo de comportamento. Muito obrigado, até breve.